Desde 67? Foi mais de 50 anos. Eu não sabia nem que tinha tudo isso. Nem sabia que tinha jornal. Era na pedra, pessoal. Mas aí você tem a música nordestina, Sim. a música gaúcha, enfim, de todos os rincões do nosso país. Todas elas são o seu próprio caipira, né? São do seu próprio interior. Porque você tem o caipira em tudo quanto é lugar. Você tem o caipira francês, você tem o caipira... Fico imaginando o caipira francês, né? É claro, mas você tem o caipira norte-americano. Jur. Não, mas uai... Por que não, né? Eu acho que já soltei um monte de R daquele jeito, caipira, né? Mas você fala assim, pô, é bonito falar door. Door. Mas é feio falar porta. Você entendeu? Quer dizer, é o mesmo R, retroflexo. Quer falar assim, fala door. 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 Fala porta. Porta. Ele fala, isso mesmo, door e porta. Não é caipira Pronúncia do Jornal Nacional. É verdade. Romildo, você está falando de arte primitivista, você foi curador e fundador, a gente vai passar algumas imagens aqui para as pessoas se mentalizarem, do museu aqui de Rio Preto. José Antônio da Silva. Como foi isso, assim, a criação desse museu? Que poucas pessoas que moram aqui em Rio Preto sabem, né? Infelizmente. Olha, o José Antônio da Silva é o pintor primitivista, o naif, mais importante do Brasil, né? Ele é precursor, vamos dizer, como um artista reconhecido. Uhum. Ele participou do primeiro acervo do MASP em 1948. O primeiro ele participou? Quando na abertura do MASP pelo Assis Chateaubriand, Pietro Maria Bardi, né? Enfim, o Silva já estava lá. Sim. Em 1949, ele participou também do primeiro acervo do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Nossa! Né? Então, ele é pioneiro no sentido de você reconhecer essa expressão, vamos dizer, do povo, né? Essa expressão sem escolaridade, espontânea. É como o compositor de música caipira. Ele é um espontâneo. Sim. Ele não fez faculdade. E explica para as pessoas. Isso é muito rico. Lógico que é. Explica para as pessoas o que é a arte primitiva, naif. Então, a arte naif, ela surge, ela é reconhecida na Europa no final do século XIX. Um dos grandes incentivadores foi o Pablo Picasso, né, quando ele viu a arte do Henri Rousseau, que era um sujeito que trabalhava de alfândega lá na França, e ele viu aqueles quadros e falou, puxa, né? E também era um momento, final do século XIX, aquele período do impressionismo, né? E o começo dessas vertentes da arte moderna, né? O expressionismo, o cubismo, o surrealismo, né? Eles estavam buscando novos códigos, novas ideias, né? Assim como Paul Gauguin foi pintar as haitianas lá, porque ele buscava também essa primitividade do ser humano, o ser humano puro, o ser humano, né? O impressionismo pensava muito disso. Ele era um pouco assim, um ponto fora de curva. Né? Ele contestava a arte burguesa, romântica e etc. Então surge Henri Rousseau. Por outro lado, em 1922, com a Semana de Arte Moderna, né, você vai ver Mário de Andrade já fazendo pesquisa de dança popular, de dança folclórica, de poesia popular, poesia folclórica. O Mário de Andrade não estudou música caipira, mas ele ia estudar quando ele morreu. E foi uma coisa importante no modernismo de 1922. E a gente vai passando por uma série de movimentos culturais e artísticos, né? E na década de 40 também houve uma explosão, né? Houve, por exemplo, a inauguração do Estúdio Veracruz, né? Que vai fazer filmes também como, sabe, o Cangaceiro, que ganhou prêmio no Festival de Cannes, né? O Pagador de Promessas, tudo coisa voltada assim por essa expressão, digamos assim, naif, né? E daí para frente, a Tropicália vai dizer isso também.
né? A arte primitivista, ela, não sei nem se é certo isso falar, mas a arte primitivista, ela foi reconhecida pós-modernismo, é isso? No Brasil. No Brasil, não, no Brasil. Sim. Só teve esse reconhecimento por causa do modernismo, pós-modernismo? A partir da Semana de Arte Moderna, mas na década de 30, tem uma geração, principalmente na literatura, muito importante, né? Zé Lins do Rego, sabe? Jorge Amado, Raquel de Queiroz, né? Graciliano Ramos, que já pega também o excluído, o personagem excluso, para ser personagem e dizer coisas bonitas. Fabiano, né, de Vidas Secas. Né? Então você vai tendo essa valorização, que é uma coisa que vai na contramão do processo civilizatório brasileiro, que é um processo muito elitizado, muito de burguesia, muito dos grandes produtores rurais e, né, das oligarquias. Né? Então você vai presenciando o surgimento desta valorização e desses movimentos. O José Antônio da Silva, ele está, quer dizer, se descobriu um caipira do interior de São Paulo, pintando o mundo da roça. Da visão ingênua dele. Da visão ingênua. E aí você vai buscar, procurar, digamos, a esteticidade, né? O estético disso, e você vai ver que ele era um cara realmente fora de série. Ele é um artista mesmo. Sim, você acha que a arte primitivista, quando eu falo Brasil, ela se deve, assim, esse sucesso, essa forma ingênua de você pintar, de você produzir uma arte, pela falta de informação, às vezes, do caipira, viver nessa bolha dele, dessa bolha de... igual a gente estava conversando, que às vezes ele tinha ali 20, 30 quilômetros para ele andar, porque ele não conhecia outras, não chegava informação. Você acha que essa arte primitivista se dá por causa disso? Da pessoa fala, só conheço isso e eu vou pintar o que minha mente acha que é. Eu acho, Will, que é isso, mas não é só isso. Sim. Né? Porque quando você pensa assim, você vai buscar a raiz, você vai buscar o profundo do ser humano, você vai falar assim, pô, Naif, sabe, pega um artista magno, um artista maravilhoso do Renascimento, que era puramente racional. Né? Pega o Leonardo da Vinci. Quando ele pinta a Mona Lisa é uma visura, é um olhar da feminilidade humana, da mais primitividade do mito da feminilidade. Ele vai chegar também, digamos assim, numa visão de pureza, numa visão naif das coisas. Né? Nossa, que interessante. Eu não sabia que ela tinha essa ligação. Não, eu estou supondo, mas sim, eu consigo sabe, entender. Porque a Mona Lisa não vale por aquilo que você está vendo só, que aliás é uma mulher até mais ou menos feinha. mas polêmica aqui no entrevista. Não, mas ele queria mostrar a feminilidade, o eterno feminino, como mostrou, como estudou Jung, né? Entendeu? Essa delicadeza do véu. Esse lado misterioso da nossa feminilidade, que não é nem da mulher ou do homem, não é uma coisa de sexo, de gênero, mas o ser humano é essa união da masculinidade e da feminilidade. E aí ele vai mostrar esse lado misterioso que nós temos também, instintivo, e que não é puramente racional. E para você fazer isso, você tem que fazer também um mergulho, buscar o ser humano lá na sua raiz. No primitivo. Nos seus arquétipos, como se dizia. É verdade. Né? E aí, o artista, eu acho, primitivista, o artista naif, o artista do campo, alijado do processo civilizatório metropolitano, ele, em contato com a natureza, ele está muito próximo dessa visão ingênua da realidade. Né? E aí, então, você vai ver alguns artistas, alguns poetas, alguns pintores, alguns autores de música caipira que vão mostrar isso. Romildo, falando ainda sobre arte primitivista, você lançou um livro falando sobre isso. Sim. Você quer falar um pouco sobre ele? Sobre ele? Ele é de quando?
Esse livro é minha tese de doutorado na USP sobre o José Antônio da Silva, tá. sobre esse artista. Tá. Né? Na época, eu recebi até umas gozaçõezinhas assim, pô, você está estudando esse cara meio analfabeto, não sei o quê. Entendeu? Mas esse livro foi bem sucedido. Ganhou o prêmio Casa das Américas, né? Foi publicado... Casa América em Havana. Em Havana, que é este aqui. Isto. Olha, e o livro em espanhol. Ele é em espanhol, esse livro? Está traduzido. E está falando de quanto foi a tiragem? A tiragem deles? Do Brasil, 3 mil. Aqui, 20 mil em espanhol. Né? 20 mil exemplares? 20 mil exemplares. Esse livro, vocês estão vendo, é meio amarelinho. Deixa eu mostrar pro pessoal. Até o papel amarelinho, porque é de Cuba, né? Sim. É feito com bagaço de cana esse papel. O papel é feito de bagaço de cana? É. Legal, se moer aqui faz uma pinguinha. Faz. Mas esse livro ele foi vendido para uma editora também da italiana, na Bienal de Frankfurt, provavelmente saia em italiano também. Então é um livro bacana. Nossa. Porque o José Antônio da Silva, embora muitas vezes não seja conhecido nem em São José do Rio Preto, que é a cidade onde ele viveu a maior parte da vida, né? Ele tem quadro no MoMA, o Museu de Arte Moderna de Nova York. E ele tem quadro em muitos museus importantes. Então, esse livro é um estudo considerado Foi sua tese? Foi minha tese de doutorado. Você acha que pode dizer que foi daqui que surgiu essa vontade de escrever sobre isso tudo ou não? Foi daqui ou não? Foi bem antes já? Não, eu acho que eu pensava já em fazer um livro sobre música caipira. E esse aqui, ó, essa é a 4ª edição. Essa é a 4ª edição. Já estou escrevendo a 5ª edição. Pessoal... Porque já está esgotado, esgotou esse livro em 40 dias. Fiquei sem, pessoal. Fiquei sem o livro. A moda Esse livro ele é adotado em várias universidades do Brasil, em escolas de música, em escolas de letras, faz parte da história, na USP, né? Na Unicamp, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Está falando que ele tem peça e filme. Tem esse filme, A Moda é Viola. Ele é um documentário. Do Reinaldo Volpato. Ele é um longa documentário, ó, pessoal. É um longa-metragem, documentário que está inédito, foi produzido em parceria com a TV Cultura de São Paulo e virou também uma peça de teatro, né? Que foi representante do Brasil no Festival Internacional de Países Lusófonos, que falam língua portuguesa. Nossa. Apresentado na cidade do Porto e depois voltou no outro ano como convidado especial, a peça, e também passou no Teatro Nacional de Lisboa. Os portugueses gostam muito desse livro. Sim, imagino. Sabe, lá em Coimbra, em Lisboa, eles gostam desse livro A Moda é Viola, porque eles se sentem projetados. Sim. Nessa música. E representados, né? E representados também. O pessoal, o Romil tá falando uma coisa bacana pra gente, que se vocês repararem aqui, ó, tem a capa, uma das coisas que ilustra a capa, que é a marca de um pezinho, creio eu que é o teste do pezinho, né? Basicamente, né? É o teste do pezinho. Que nas primeiras edições, nós estamos na 4ª estendida, nas primeiras edições era o pezinho do filho dele. E agora é o pezinho do neto dele. Do neto. Olha que legal isso, maravilhoso, cara. As primeiras edições é o pezinho do Pedro, meu filho, que agora já é formado, e agora do Joaquim, que é meu netinho. Nossa, cara. E essa capa aí é do Valdenir do Bonfim. Sim. Sempre nas capas dos livros eu coloco um artista de São José do Rio Preto. Ah, sim. Maravilhoso, né? Isso. Maravilhoso. Então, já foi o Juscelino Soares. E esse é o Valdenir do Bonfim. O Juscelino é aquele ele é o do Girassol. Sim. Você sabia uma curiosidade? Eu vou mostrar para vocês aí. O Juscelino... Lembra em Rio Preto quando tinha o Proerd? Ainda tem? Ou não? Não sei não se me tem. lembro. O Proerd, ele foi o meu primeiro instrutor de Proerd, foi o Juscelino. Eu tenho uma foto que eu estava desse tamaninho e eu imitava ele. Eu imitei ele para a escola inteira. Olha eu tinha uma professora que falou assim, a gente vai fazer algum dia em homenagem ao Juscelino. E eu falei, professor, eu sei imitar ele, que tinha uma coisa com a mão, fazia assim, que não sei o quê, que não sei o quê. E aí eu imitei, eu tenho uma foto dele, meio que me entrevistando, e eu imitando ele.
O Juscelino foi meu aluno na Casa de Cultura. Também? Tinha Meu Deus, Escola de Arte Juvenil. E ele era da roça, ele vinha de bicicleta, né? Tudo cheio de carrapicho, né? E assistia aula de arte na Casa de Cultura, na época da Dinorá do Vale. Né? E ele é um artista plástico bem bacana. Eu já deixo o recado, Juscelino, tá mais do que convidado para vir aqui para a gente bater um papo, que eu acho demais o seu trabalho. Legal. E hoje em dia, Romildo, qual é a sua... com o que você se ocupa hoje? Fora que você já está escrevendo a quinta edição? Eu quero também escrever um livro de contos. Ai, que legal. Entendeu? Infanto-juvenis. Eu sempre tive muito medo de fazer teatro infantil, coisa assim. Eu tive medo de escrever para criança. Eu acho que é um negócio muito Porque criança sério. não tem filtro, né? Se ela gosta... gostei não, hein? E eu como criei meu filho praticamente sozinho, né, desde pequenininho, eu sempre contei muita história para ele, né? E eu queria colocar essas histórias no papel. Do seu ponto de vista. Contar as histórias que eu contava para ele, e que, aliás, eu conto até hoje. Ele está com 27 anos. Fica com vergonha, eu chego e falo, eu quero fazer uma revelação para você. Qual é o nome dele? Pedro. O Pedro, agora é o momento aqui. Com vergonha não, pode falar. Então eu falo, filhinho, quando você vem que eu tenho revelações para te fazer. Não, pai, vai estar dando não, hein? São os mesmos personagens. Né? Então eu quero escrever, né? Por isso eu comprei uma casa lá em São Sebastião, né? E quero também escrever. E mais a minha atividade como jornalista, cronista, né? Eu tenho hoje em dia você é cronista, sim, é jornalista, você trabalha ativo em algum jornal hoje? Eu escrevo no Diário da Região. Sim. Eu escrevo no Diário da Região desde 1967. Desde 67? Foi mais de 50 anos. Eu não sabia nem que tinha tudo isso. Era Era na pedra, pessoal. Não, era na época do linotipo. Era linotipo, não era, né, assim, uma coisa que você imprimia, fazia uma espécie explica de... para o pessoal aqui. Linotipo. Quando eu falo explica para o pessoal, explica para mim também. Então, o linotipo, o cara ia escrevendo num teclado e imprimia como se fosse um carimbinho de chumbo. E compunha, né, fazia a edição da página, né, compunha aquele em chumbo. E aí imprimia o jornal. Depois derretia tudo e ia lá para a máquina de linotipo fazer o jornal outra vez. Nossa, e você... Eu sou dessa época. Eu sou Jurássico. 72 anos. Você aí que está em casa, fica dando migué e dando desculpa com preguiça que não quer mandar texto para os outros no WhatsApp, fica demora para responder. Antigamente tinha que escrever, derreter... E na máquina de escrever, né? Eu sou dessa época, né? Eu comecei assim. E eu publiquei mais ou menos umas 1.500 crônicas literárias em jornal. Está em 3 livros, eu quero ver também se eu publico um livro... Você podia fazer um livro de crônicas. Então, eu já tenho 3, mas eu quero publicar... Mas eu quero publicar mais assim, moderno. E eu escrevo também para Portugal, para Lisboa, para um jornal local, sim, de lá. E por isso não é assim uma crônica bem, vamos dizer, de São José do Rio Preto, uma coisa datada. Sim. Eu escrevo uma coisa mais universal. Sim, meia temporal, né? Que não precisa, não é regional. Que legal! Então eu faço essa literatura que eu quero continuar fazendo, escrever esse livro de contos, e eu acho que eu não tenho mais fôlego para escrever um livro como esse. Né, que sério? Foram 15 anos. E estava explicando que esgotou, né? Esgotou. Não deu nem para... Rápido, né? Rapidinho. Esgotou em 40 dias, mais ou menos. Eu lancei dia 23 de dezembro. Nossa. E dia 30 de janeiro, da pandemia aí, já tinha esgotado o livro. Romildo, muito obrigado pela sua participação. Fiquei muito feliz quando você aceitou o convite e veio aqui. Obrigado mesmo. Você realmente, como já me falaram, você é um artista nato. Você escreve, você roteiriza, você dirige, você produz conteúdo. E a gente, quando a gente se trata de arte no Brasil, é muito difícil, né? Você falar disso, você viver isso.
Então fica aqui o meu obrigado por você vir no nosso programa, tá? Tá bom. Eu tá sempre às horas. Ó, vocês estão vendo aqui que está até saindo lágrimas. E nós tínhamos combinado que eu ia te dar o livro, fazer essa surpresa. Então aqui o livro. Obrigado. O pessoal que está aqui participando da produção do programa vai ficar sem, porque também não dá. Mas eu queria oferecer para você o livro. Esse filme também, que está inédito, é legal. É um filme sobre o livro. Tá. É muito bonito esse coisa. E aqui dentro também tem o filme Canabrava. Depois você assiste. Obrigado. Se quiser, inclusive, inserir alguma coisa no sim, programa. claro, né? sem dúvida, sem dúvida. Maior prazer estar aqui, falar com vocês, né? Eu sei que você tem uma audiência legal, bacana, né? E estou muito feliz em ter visto aqui, ter vindo aqui e sempre às horas. É só me chamar que eu venho. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Esse foi uma entrevista com o Wilton Corrêa. Não perca todas as terças-feiras às 20 horas no YouTube. Até lá!